Olá, hoje a gente mergulha numa passagem bíblica intensa e cheia de reviravoltas. Isaías capítulo 19. É uma profecia focada ali no Egito Antigo, sabe? E começa de um jeito bem impactante, com julgamento, caos. A imagem inicial é forte, né? O Senhor vindo numa nuvem rápida, entrando no Egito. Os ídolos tremendo, o coração do povo derretendo de medo. E logo depois, o texto descreve uma confusão geral. Egípcio contra egípcios, cidade contra cidade, perdem o rumo, sabe? Vão consultar médiuns, espíritos, mas nada resolve. Exato. E essa descrição da ruína vai fundo, né? Não é só briga. Atinge a economia, o ambiente. O texto detalha o colapso. O rio Nilo, que era a alma do Egito, a fonte de vida, começa a secar. Imagina o desespero. Nossa, Pescadores lamentando as plantações de linho super importantes para eles, fracassando, os canais secando, um cheiro horrível. É desolação mesmo. E é interessante notar como a famosa sabedoria egípcia, né, falha completamente. sim. Isso que eu ia comentar, eles se orgulhavam tanto disso. Pois é, os conselheiros do faraó, chamados de tolos, insensatos, as estratégias deles, bom, dão em nada. Um golpe direto no orgulho deles, com certeza. Ver a elite intelectual falhando assim. Exatamente. Esvazia a autoconfiança. O capítulo deixa claro, né, que há uma soberania divina por trás. Diz que o Senhor vai entregar os egípcios a um dominador cruel, um rei rigoroso. E mais, fala de um espírito de tontura derramado sobre eles. Fazem tudo errado, tropeçam. Como um bêbado, diz o texto, a liderança fica perdida, o povo, desnorteado. Mas aí vem a virada. E onde fica realmente interessante, né? Depois desse cenário todo sombrio, de medo, colapso, o texto fala que os egípcios vão tremer diante de Deus, ter pavor até de Judá. Mas aí começam a surgir uns sinais diferentes. De esperança, talvez. Fala de 5 cidades no Egito que vão, tipo, falar a língua de Canaã, talvez o hebraico, e jurar lealdade ao Senhor. Uma delas tem um nome misterioso, Cidade da Destruição, ou Cidade do Sol, dependendo da leitura. E o mais incrível, um altar para o Senhor no coração do Egito, e um monumento na fronteira. O que é fascinante aí é essa dinâmica, né? Julgamento e cura andando juntos. O versículo 22 é muito claro quanto a isso. Diz que o Senhor vai ferir o Egito, mas também vai curar. Olha só, Ferir e curar. isso. E quando eles clamarem por socorro, por causa dos opressores, Deus vai enviar um salvador, um defensor para libertá-los. O texto projeta um futuro onde os egípcios vão conhecer o Senhor, vão adorar com sacrifícios, ofertas, fazer votos a Ele e cumprir esses votos. Caramba! É uma transformação radical, né? Aquela nação julgada, que historicamente oprimiu Israel, agora se voltando para o Deus de Israel e sendo aceita. E a visão final do capítulo é ainda mais, nossa, extraordinária. Quase impensável para a época. Descreve uma estrada ligando o Egito à Assíria. Pensa bem, Egito e Assíria. As duas superpotências rivais, sempre em guerra. Egípcios e assírios usando essa estrada, viajando entre os países. E o mais incrível, adorando a Deus juntos. E Israel se junta a eles. Formam um trio que é chamado de bênção no meio da terra. Isso é revolucionário demais. O que a gente tira disso? Olha, se a gente conecta isso num quadro maior, é uma visão de reconciliação, de inclusão universal, que, para a mentalidade da época, era quase absurda. O ponto alto é o versículo 25. O próprio Senhor Todo-Poderoso abençoa esse trio, e a linguagem usada ali é teologicamente explosiva. Como assim? Ele chama o Egito de meu povo. Egito. Um título que normalmente era só de Israel. Meu povo? Uau! Exato. E chama a Síria, aquele império militar temido, de obra das minhas mãos. Israel continua sendo minha herança. Quer dizer, coloca esses antigos impérios pagãos, antes julgados, num patamar espiritual de pertencimento, de bênção, lado a lado com Israel. Isso redefine tudo sobre quem faz parte do plano de Deus.
Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Como pode a mesma profecia ter um julgamento tão pesado, colapso, opressão, e ao mesmo tempo uma promessa tão forte de cura, de restauração? E no fim, uma inclusão tão radical. Nações inimigas históricas sendo chamadas de povo, de obra das mãos de Deus. O que essa trajetória toda, do caos para essa reconciliação abençoada, envolvendo Egito, Assíria e Israel, o que isso sugere sobre os planos divinos, que parecem ir muito além, né, das nossas caixinhas de inimizade e conflito humano?